Em dezembro, celebramos o Dia Mundial de Conscientização sobre a AIDS, uma data que nos convida à reflexão e ao fortalecimento das ações em saúde e proteção social. O mês se veste de vermelho para lembrar que, mesmo com os avanços na prevenção e no tratamento, o acolhimento e o cuidado com as pessoas que convivem com HIV e AIDS ainda são fundamentais. É um momento para reafirmar nosso compromisso com a conscientização, a educação em saúde, a redução de desigualdades e a garantia de direitos sociais e de acesso à saúde integral para todas as pessoas. Acompanhe agora o podcast Se Liga no Ciclo. De acordo com o relatório global do UNAIDS 2024, com o tema Sigamos no Caminho dos Direitos, o objetivo de acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030 depende, necessariamente, da proteção e garantia dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV ou são afetadas por ele. Para isso, é essencial assegurar serviços de HIV que sejam equitativos, acessíveis e de alta qualidade para todos. No episódio de hoje, recebemos Salvador Campos Correia, psicólogo, assessor de projetos do CEDAPS Brasil, mestre em saúde pública pela Fiocruz e doutorando em saúde coletiva pela Fiocruz. Com sua ampla experiência, Salvador nos apresenta uma reflexão profunda sobre como o enfrentamento às desigualdades é essencial para superar vulnerabilidades e promover uma sociedade mais justa e equitativa. Para eliminar a desigualdade social, como propõe o UNAIDS, nós precisamos envolver toda a sociedade. A gente não pode viver num mundo, nem tolerar o mundo, em que algumas pessoas têm acesso e outras pessoas não têm acesso, simplesmente por terem determinadas origens territoriais, por morar em determinado lugar, ou por terem determinada condição financeira, ou determinada cor de pele, ou determinada orientação sexual. O enfrentamento das desigualdades significa a aceitação da diversidade. Aceitar a diversidade em todos os níveis, sociais, diversidades culturais, diversidades sexuais. Aceitar e olhar a diversidade como uma grande potência é um caminho que nós precisamos trilhar para produzir um mundo menos desigual. Então, estes são alguns dos pontos centrais que nós precisamos discutir ao se falar em eliminação das desigualdades, que é aí uma pretensão acertada da ONU nesse momento. O Ministério da Saúde lançou, no início de dezembro, o painel integrado de monitoramento do cuidado do HIV, uma plataforma que busca ampliar a transparência e o acesso a informações sobre o cuidado com HIV e AIDS no Brasil. Dados estatísticos, aliados a outras ferramentas e políticas públicas, desempenham um papel fundamental no enfrentamento ao HIV e AIDS, como explica Salvador Correia. A criação de dispositivos de monitoramento da epidemia de HIV e AIDS, como o painel, é super importante, sem sombra de dúvidas. Ele vai ajudar a pensar, a refletir, principalmente a mobilizar os gestores para as questões ligadas ao HIV e à AIDS. No entanto, é importante a gente também criar condições de visibilizar os dados que não são estatísticos, porque a epidemia de HIV, ela muitas vezes também traz em si uma epidemia ideológica, como diria o Herbert Daniel. E essa parte, que é a questão do estigma e da discriminação, às vezes não é tão vista como deveria ser. Então é importante a gente, além de fazer um monitoramento, de disponibilizar uma ferramenta de monitoramento, também estimular e disseminar informações sobre a epidemia ideológica, a epidemia do preconceito e do estigma. Entre 2012 e 2022, a taxa de mortalidade por AIDS no Brasil registrou uma redução significativa de 26,5%, atingindo 4,1 óbitos por 100 mil habitantes. Esse avanço reflete o impacto positivo do acesso ampliado ao tratamento com antirretrovirais e das políticas públicas voltadas à prevenção e ao cuidado integral.
Salvador Correia explica um pouco mais sobre esses dados. Os últimos dados, né, epidemiológicos sobre HIV mostram que a gente tem sim um tratamento, né, e um diagnóstico que acontece, mas que ainda não é para todas as pessoas. E mais do que isso, mostra que a população negra morre mais por HIV e AIDS, tem morrido mais do que a população branca. E nós precisamos mudar essa situação para que ninguém mais morra por uma doença que tem tratamento gratuito no nosso Sistema Único de Saúde. E nós precisamos mobilizar todos os esforços, tanto da parte do governo, da sociedade civil, da academia, para conseguirmos garantir o tratamento para todas as pessoas no país, incluindo a testagem para todas as pessoas. Somente com o acesso à saúde, com a garantia do acesso à saúde pública para todas as pessoas, ocupando os territórios, a gente vai conseguir enfrentar essa pandemia de HIV. Em 2023, o Brasil alcançou a segunda das 3 metas das Nações Unidas para eliminar a AIDS como um problema de saúde pública: o diagnóstico de 96% das pessoas vivendo com HIV. No entanto, ainda é necessário ampliar as políticas de redução do estigma e da discriminação. Muita gente que vive com HIV ainda esconde a sua sorologia em decorrência do medo. E o medo, ele paralisa. Muitas vezes ele faz com que você se isole, afaste do contato social, se considere ou se confunda com o próprio vírus. Comigo foi assim no início. O autoestigma também é muito forte. A gente ainda não conseguiu criar um antirretroviral social totalmente eficaz para eliminar o vírus ideológico do preconceito e da discriminação. Acredito que o caminho das artes, como nos mostra o Cazuza, como nos mostra o Caio Fernando Abreu, o Herbert Daniel, o Leonilson, a Sandra Breia, tantas pessoas, tantos artistas, né, que trouxeram através da sua arte uma luz transformadora das suas vidas, né, com uma força muito grande coletiva de mobilização afetiva. Eu acredito que esse caminho das artes pode ser um caminho muito importante para a gente transformar um pouquinho os estigmas que cercam a epidemia de HIV e também as discriminações. Precisamos fazer renascer um tempo de arte na resposta ao HIV. Salvador nos conta ainda como os profissionais de saúde e proteção social podem desempenhar um papel fundamental na promoção do cuidado integral para as pessoas que vivem com HIV, garantindo acolhimento, acesso a serviços de qualidade e a valorização de seus direitos. Quando eu me descobri com HIV, eu fui num serviço de saúde, né, junto com meu primo. Eu lembro de ter encontrado uma enfermeira e no meio do desespero, né, muita dor, né, ela simplesmente levantou da cadeira dela e me deu um abraço. E aquele abraço foi um abraço que me energizou de tal forma que eu quis continuar vivendo, mesmo com tantos pensamentos de dor, de morte, de sofrimento me circulando. Então, os profissionais da saúde, eles podem se colocar no acolhimento de pessoas vivendo com HIV, né? Principalmente as pessoas que estão na rede de atenção básica, né? Podem se colocar simplesmente como um ser humano, às vezes num abraço. Esse acolhimento inicial, ele é muito importante para uma pessoa recém-diagnosticada. Outra coisa muito importante é garantir o sigilo, né, das pessoas vivendo com HIV e também estimular que o serviço crie condições da garantia desse sigilo e mais, do enfrentamento ao estigma.
Pode ser colando cartazes, criando rodas de conversa sobre o tema, levando ativistas, pessoas que vivem abertamente com HIV, para falar sobre isso, né? Cuidando dos cuidadores, né? Cuidando também de si nesse processo. Isso também é fundamental. O podcast Se Liga no Ciclo é uma das produções do Ciclo Saúde e Proteção Social, programa voltado para o fortalecimento da atenção básica, o SUS, e da proteção social, o SUAS, a fim de colaborar para a redução das desigualdades de acesso das populações mais vulnerabilizadas. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!